Paz e graça para você ligado nessa emissora. Estamos começando o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todos os dias. Olha, o assunto hoje é delicado. Nós recebemos uma pergunta, uma consulta, né, que na verdade é um pedido de socorro, de orientação e um desabafo. Um jovem cristão namorou e noivou a filha do pastor da igreja dele. E na certeza de que se tratava de uma moça de princípios e com uma excelente família, inclusive uma família pública, pelo menos no ambiente da igreja e tal. Só que na noite de núpcias, ele descobriu que ela não era mais virgem, né? E entrou em parafuso. Faz 2 meses que isso aconteceu, um pouquinho mais, e ele não sabe o que fazer. Será que ele pode anular o casamento? Pela lei dos homens, possivelmente, mas e pela lei de Deus? Como é que fica a situação dele diante do Senhor? O casamento não é um só, não é indissolúvel, né? Como é que fica o sentimento dele para com a jovem, né, que ele escolheu para se casar? Afinal de contas, quase todo mundo, né, se casa por amor. E esse sentimento que ele nutria por ela, como é que fica diante dessa descoberta feita de maneira tão repentina e tão frustrante, já que todos os sonhos que ele possuía para essa noite acabaram se transformando num grande, imenso pesadelo. Na consulta que ele nos enviou, ele disse que não consegue confiar mais na moça e, portanto, não vê como levar o casamento adiante. Mas a principal dúvida dele é em relação à questão espiritual. A aliança feita diante do Senhor está anulada pelo fato dela ter enganado o rapaz? Infelizmente, a pergunta que ele nos enviou, ela é muito resumida, muito pequena. Não traz boa parte das informações que seriam desejáveis para uma orientação mais substancial. Porém, imaginando essa situação, o Vejam Só resolveu pautar o debate para ser pessoas que são conselheiras, que têm pensamentos diferentes a respeito da questão, tratar do assunto aqui e vocês de casa nos ajudam por meio do site a chegarmos a uma conclusão. Se esse tipo de coisa tivesse acontecido no ambiente que você conhece, no ambiente da sua igreja ou mesmo da sua família, que tipo de conselho ou qual seria a orientação que você daria para esse rapaz? Está no ar o Vejam Só. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. O tema de hoje é bem, assim, espinhoso. O rapaz acumulou um monte de sonhos para o casamento, foi escolher a melhor moça que ele achou possível, a filha do pastor da igreja dele, e aí quando chega na noite de núpcias, ela não era virgem, segundo ele, né? E aí ele entrou em parafuso, faz 2 meses que ele não sabe o que fazer. Então o Vejam Só vai discutir essa questão. E quem vai tratar do assunto, obviamente, não podia ser outra pessoa, né? Pelo menos aqui em São Paulo não conheço outra sexóloga gospel. Pelo menos não tão consagrada como a dona Dani Marques. Paz e graça, Dani. Paz. Sexóloga por maioria de votos, né? Claro. Não, o Danilo homologou o meu apelido e exatamente. Ele entende... Agora aliás, um ósculo santo pro Danilo, do Genizar, né? que foi por onde eu conhecia a senhora. Exatamente. Obrigada pela oportunidade mais uma vez, tá? E a gente fala sexólogo e tal, tem uma acepção negativa no mundo evangélico, não sei porquê. Bom, desconfio, né? Mas é óbvio que os cristãos, e sobretudo aqueles que levam a palavra de Deus a sério, precisam de uma orientação segura, sadia e bíblica a respeito da sexualidade, que vá além de papai e mamãe, né? Exatamente, é essencial que tenha isso. Eu acho que todos os problemas que a gente encontra nos casamentos é por falta de informação. E essa é a intenção do meu trabalho, é trazer informação. A Dani é uma jovem, como você está vendo. Nem tão jovem. É muito. E também bastante sábia,
os conselhos que ela publica, os problemas são cada vez mais tenebrosos, né? Mas os conselhos são extremamente bem bíblicos, muito equilibrados, muito sábios e não são respostinhas que o sexólogo adora dar, daquelas de 3 linhas para não se comprometer. Não, são textos, ela escreve teses. Teses, eu tenho que me controlar. Eu escrevo demais. Não, mas é muito bom o seu trabalho, parabéns, que Deus continue te usando. Obrigada pelo apoio. Do outro lado, nós temos o pastor Francisco Heraldo Ferreira dos Santos, que você já conhece de outros debates aqui. Ele é ministro da Igreja Assembleia de Deus e advogado. Paz e graça, pastor Francisco. Seja bem-vindo. Paz, mais uma vez é um prazer estar aqui nesse programa e hoje conhecendo a doutora e, né, é um prazer, né, saber exatamente que nós temos no meio evangélico alguém, né, para poder dar orientação nesse sentido. E hoje, mais uma vez, estamos aqui para contribuir e esse assunto é extremamente importante. O senhor é pastor da Igreja Assembleia de Deus e qual ministério, irmão? Assembleia de Deus, Ministério de Madureira do Brás, pastor presidente Samuel Ferreira. E a igreja onde eu dirijo é ali em Cidade Tiradentes. Cidade Tiradentes, na Avenida dos Têxteis, uma igreja abençoada, um povo muito abençoado ali, por determinação do nosso pastor presidente. Nós estávamos no Jardim Marília, né, dos outros programas quando a gente veio aqui, e por determinação do nosso pastor, nós estamos agora na incumbência dessa igreja lá, Cidade Tiradentes, 81. Que bênção. Cidade Tiradentes é Zona Leste, não é isso? Extremo da Zona Leste, na Zona Leste. Um lugar extremamente abençoado, uma população grande, né, uma Coab onde tem mais de 300 mil famílias. Que coisa. Uma Coab abençoada, mas um povo... o número de evangélicos lá é expressivo nessa região. Que bom. E estamos lá fazendo a obra do Senhor. Amém, glória a Deus. E, além disso, o senhor é advogado, né? Advogado e agora nós estamos no setor público, como nós já colocamos em algumas conversas nos bastidores. Tá certo. Bom, então você tem uma sexóloga e uma mulher, porque a gente precisa do ponto de vista feminino. Dos dois lados, tem que Ainda equilibrar. mais que foi o rapaz que fez a pergunta. E temos um pastor, advogado e homem, né? Eu não vou tomar partido nessa... Por que você riu? Não vai tomar partido. Não vou, não. Vamos Eu sou neutro. Meu papel aqui é pôr pimenta na história. Bom, Dani Marques, na sua primeira fala, depois eu te dou tempo para você sustentar a sua resposta. Qual seria seu conselho para esse moço? Nossa, eu precisaria de 1 hora para falar tudo que eu penso. Primeiro, eu gostaria de entender como que ele chegou à conclusão que ela não era mais virgem, né? Porque tem mulheres que o ímen não rompe, nem com o parto normal. Tem mulheres que não sangram. Eu queria saber se a noiva falou para ele, se ele só porque ela não sangrou, ele chegou à conclusão. Ele não coloca nada disso na E ele não colocou os detalhes no e-mail dele, então fica difícil. Mas assim, acho que como tem gente que está assistindo que talvez passe por isso, venha passar, ou pais que vão ter filhos que passem por essa situação, a gente tem que tratar excluindo várias possibilidades antes de chegar ao veredito final, né? Pensando na possibilidade de que a moça foi abusada na infância, e a maioria das pessoas não conta. Eu recebo dezenas de e-mails de pessoas adultas, senhoras que foram abusadas na infância e falam assim para mim: eu nunca contei isso para ninguém, nem para o meu marido, nem para o meu pai, nem para minha mãe. Fui abusada pelo meu avô, pelo meu tio, pelo primo do vizinho. Então, assim, as pessoas não contam. Então, assim, é uma das hipóteses também, né? Então, acho que a gente tem que estudar as situações, os casos, para chegar a uma conclusão. Tá, mas como já faz 2 meses, e se a gente supor que ela era virgem sim, mas ele questionou, ela obviamente provou com um exame médico. Sim, depois de toda a situação aí, tá. Aí ela provou que não era mais virgem, que teve um namorado. Não sei. A pergunta o que eu estou dizendo, como o cara não escreveu muito mais do que está aí na tela,
A gente teve que resumir para caber, né? É. Mas ele não escreveu muito mais. O que não está aí é que ela era filha de pastor e que ele perdeu totalmente a confiança nela com essa descoberta. Ele usa essa palavra, descobri na noite de núpcias que minha noiva, filha de pastor, não era virgem. Então, imagino eu que caso ela de fato fosse com ímã complacente ou sei lá... Ela teria corrido atrás para provar. Né? Faz mais de 2 meses essa experiência. A lua de mel faz mais de 2 meses. Então, imaginando que, de fato, ela não fosse mais virgem. Qual seria a sua palavra? Eu acho que assim, como você disse no início, o casamento vem com um sentimento de amor por aquela vida, né? E ele não casou só pensando eu vou casar porque ela é virgem, só por isso. Acho que tem muita coisa na balança. Então, eu acho que ele teria que pesar toda a situação, o sentimento que ele tem por ela, né? O que ele quer construir com aquela vida. Eu acho que se ela mostra arrependimentos, teria que ver o lado dela, né? Se ela mostrou verdadeiro arrependimento, se ela disse assim, eu não contei por tal motivo, que tenha uma boa justificativa, não é uma periguete safada da vida. Então, eu acho que ele deveria perdoar, tentar superar. Esse é o primeiro obstáculo do casamento que eles vão enfrentar. Eles vão enfrentar muitos outros e até piores que esse. Tá bom. Vamos ouvir o pastor Francisco, depois eu leio aqui as primeiras mensagens. Pastor Francisco Heraldo Ferreira dos Santos, ministro da Igreja Assembleia de Deus, advogado, conselheiro, né, e homem. Ponto de vista masculino agora. Qual a sua resposta para o moço, a primeira? A doutora tem razão quando ele não colocou mais dados em relação a isso. Porque precisaríamos entender as peculiaridades dessa situação. Agora, pegando a fala dele, ele dizendo que não confia mais. Então, pegando essa fala dele, não confia mais. Então, o meu conselho para ele é, se você não confia, ou se você não suporta essa situação, não é nem o problema da virgindade, aqui é o problema da confiança. Eu diria para ele, você vai entrar para um casamento já para entrar com um divórcio. Já está comprometido esse casamento, já está comprometido. Pegando essa palavra dele. Não o fato em si só da virgindade, mas o fato dele dizer que não confia mais. Porque o casamento nada mais é do que, nós já discutimos aqui outra vez, um contrato onde tem cláusulas, né? De confiança, de fidelidade, aquela coisa toda. Aí, se de repente se quebra uma dessas cláusulas, se não se cumpre uma dessas cláusulas, 2 coisas podem acontecer. Ou a rescisão desse contrato, ou a composição novamente desse contrato. Se ele não tem condições de compor por falta de confiança, e ele já continuar com o casamento, eu creio que ele vai estar aí já adiando algo que eventualmente possa acontecer, que é o divórcio. Nós temos uma situação que aí depois, mais para frente, a gente pode comentar, que antigamente, quando tinha essa situação, o casamento era anulado, legalmente. Existe uma previsão no Código Civil anterior, né? Código Civil velho, que a falta da virgindade levava à anulação do casamento. E hoje não existe mais essa previsão. Não? Não. Hoje não existe essa previsão. 10 dias pra... Antigamente, como funcionava? O rapaz chegava lá, casava. Se de repente a moça não fosse virgem, ele tinha 10 dias ainda depois para poder anular o casamento. Só que nós temos um problema sério aí. Qual que é o problema? A Constituição diz, eu quase dizer que era a Bíblia, né? Quase dizer, a Bíblia diz, mas a Constituição diz que homem e mulher são todos iguais perante a lei. Com a mulher, vamos dizer assim, supostamente conseguiria se provar que ela não era virgem, né? E o homem, como que se conseguiria provar que ele não era virgem? Porque esse direito também era da mulher também. Se ela chegasse lá no casamento e descobrisse que o noivo não era virgem, ela poderia pedir anulação. Só que ela não tinha meios, não tinha prova, não tinha elementos para provar que ele não era mais virgem. Se ele tivesse um filho antes. Sim, boa, exato. E agora, a moça tinha ainda e se submetia, era até encaminhada justamente para a delegacia, para lá mandar, para a perícia, para verificar se houve ML, aquela coisa toda, né? Situação, né? Tinha toda essa situação. Então, respondendo... Hoje não tem mais isso? Hoje não. Hoje temos, sim, temos, é bom que se diga isso, não tem a anulação do casamento, mas você tem o divórcio e dentro do divórcio você pode pedir dano moral, dano material. Por quê? Porque o dano moral, ele é extremamente subjetivo. Então, vamos dizer, se a moça se sentiu
que algo na moral dela foi atingido por esse fato, ela pode solicitar um dano moral no próprio divórcio. O rapaz também, do mesmo modo. Só que isso daí é caso para ser verificado no judiciário. Por exemplo, vou dar um exemplo. Filho de pastor, está no ambiente evangélico, aquela coisa toda. E vamos isso é de cada um. Eu me sinto com a minha honra atingida porque durante todo um período eu namorei, noivei e ela era virgem, só que quando eu cheguei lá ela não é mais virgem e todo mundo sabe disso, então minha honra foi atingida, eu vou me divorciar e vou pedir um dano moral dentro do divórcio. Eu sempre digo isso. No judiciário se pede tudo. Difícil é conseguir. Difícil é conseguir. Porém, tem essas situações que há uma necessidade, aí é muito subjetivo, que atingiu a honra, a moral, né? E eu não sei aí que ponto... O juiz não leva em conta que ela fingiu ser uma pessoa que não era? Então, é isso que eu estou dizendo. O que acontece? Não pelo fato da virgindade, mas pelo fato da quebra de confiança. Ela prometeu algo para ele. Vamos dizer que ela prometeu, estou virgem, 0 quilômetro, tá? Estou prontinha. Chega lá, ele não descobre. Opa, excelência, ela me prometeu que estaria virgem. Quando chegou lá na hora, ela não estava, ela me enganou. Eu vou me divorciar, não vou anular o casamento, porque não tem essa previsão, mas eu quero o divórcio. Então a lei mudou, muitos de nós não sabemos disso. Mudou. Código Civil novo, ele já não traz mais essa previsão. Questão de anulação de casamento. Anulação de casamento. Anula por uma coisa, pastor Hebe. A impotência sexual do homem anula o casamento. A mulher também, se ela tiver uma situação em que ela não gosta, anula-se o casamento. O débito conjugal da mulher, quando ela casa... Mas aí sim, porque a conjunção carnal se torna impossível. Impossível. Então o casamento é anulado. É anulado, tanto por parte do homem como por parte da mulher também. Aí é anulado. Ou então, situações de doenças transmissível, aquela que leva... que a pessoa escondeu, enganou, tem umas situações que anulam o casamento, mas não essa da virgindade. Da virgindade não anula mais. Por isso Mudou, que eu acho, Mudou. E eu digo para os jovens que eu trabalho, que deve-se conversar sobre esses assuntos no namoro, sobre a sexualidade. Lê material, entra lá no blog, lê, não vai casar com o cara e descobrir depois que o cara não gosta de sexo. Doutora, pastor Hebe, eu acho que hoje... esse programa aqui, ele está servindo para dar um alerta, principalmente no meio evangélico. Nós temos uma situação, já tratei casos assim, e eu tenho pastores, amigo meu, que já tratou casos, inclusive, muito próximo, de pessoas que casou, a moça da igreja ali, está na igreja, o rapaz veio do mundo e aceitou Jesus, aquela coisa toda, e casou. E depois do casamento, se descobriu que ele não gostava e que ele queria ser a mulher da história no casamento, ou vice-versa também, quando era uma situação em que ele veio do mundo, casou e transmitiu doença para a moça da igreja e depois veio a falecer por conta do HIV. Faleceu. Ele faleceu, sequência, depois descobriu que ela também estava e veio falecer. Então, é importante descobrirmos a doutora que tem essa formação para estar orientando, que eu até tenho um pastor amigo meu que a filha dele casou e que pediu exatamente o exame de sangue, toda aquela coisa. O antigo exame pré-nupcial. Exatamente, que hoje muita gente não faz, doutora. Inclusive nós temos situações de jovens que não faz. Mas essas informações é extremamente importante, os pais devem pedir isso, principalmente no nosso meio evangélico. Estamos de volta com o programa Vejam Só. Agradecendo o carinho da sua audiência e hoje discutindo um assunto muito espinhudo. O moço que descobriu que a noiva não era virgem na noite do casamento. Que coisa. O que ele tem que fazer? A nossa repórter Kátia Silva preparou a matéria que apresenta o tema. Vejam só. Quem nunca ouviu a expressão "quero casar de véu e grinalda"? Não importa o tipo de casamento, da geração ou dos modismos. No fundo, todas as noivas sonham em se casar de branco. A
A tradição de vestir-se de branco no dia do casamento já existe há longos anos, desde a época dos romanos. Mas ganhou destaque quando a rainha Vitória resolveu se casar de branco com o príncipe Alberto de Saxe. O marco foi o casamento da rainha Vitória na Inglaterra, que foi em 1840, quando começou a história do vestido branco, porque foi ela a grande percussora desse modismo, pelo significado da pureza, da castidade, mas até então os vestidos eram coloridos. Mas não é somente o vestido da noiva que chama a atenção nessa data tão especial. Ainda é utilizado o véu e a grinalda como parte dos elementos. É muito mais do sonho da noiva, de realização pessoal, porque todas elas vêm com alguma coisa. Eu sempre quis casar de véu e grinalda, ou não, eu sempre quis um vestido mais sequinho. Então, a gente procura orientar o que é melhor para aquela época do ano, para o local onde ela vai se casar, mas o que acaba sendo um fator determinante é o sonho da noiva. As flores e o buquê também fazem parte desta celebração. Então, o buquê, a história do buquê é porque antigamente, na Roma Antiga, eles usavam um buquê, as noivas entravam com buquês de ervas aromáticas para espantar mal-olhado, maus espíritos, né? Então, os buquês eram feitos com ervas. Depois, esses buquês passaram a ser confeccionados com flores. Tem religiões que dizem que o buquê é uma oferenda que a noiva está fazendo para Deus ou para Jesus, enfim. Outras falam da fertilidade, que as flores significam a fertilidade. E até assim, se a gente for pensar muito antigamente, o modo de procriação era através do matrimônio. Então, muito dessas tradições, elas vêm de lá de trás com esse propósito da noiva constituir uma família, de ser uma mulher fértil e procriar, que as ervas influenciem nesse casamento de modo a não deixar que ninguém atrapalhe. E, finalmente, a troca de alianças. Aliança, em hebraico, quer dizer compromisso. Então, os egípcios, eles utilizam a forma do círculo, por ser um elemento sem fim, né? Ele significa o infinito. Então, a procura das alianças veio daí, né? Pelo formato e pelo nome. Aí, hoje em dia, a gente usa materiais nobres para a confecção das alianças. Então, normalmente é brilhante, é ouro, porque também são materiais que não acabam. Porque o que todo mundo busca num casamento é isso, né? Que o amor seja eterno e que né, logicamente, que não acabe. Então, foi aí que começou. E tem a aliança na mão esquerda, que também é um outro fator histórico, né? Que até é uma coisa que as noivas costumam me perguntar, porque acreditava-se antigamente que a gente tinha uma veia que ia direto do dedo anular para o coração. E até hoje a gente usa a aliança na mão esquerda, no dedo anular. Tudo parecia perfeito, sonho realizado. O problema é na noite de núpcias, quando o noivo descobre que a noiva, filha de pastor, não era virgem. O que ele deve fazer? Este é o tema do Vejam Só desta noite. E você vota por meio do site www.vejamsó.com.br. A Maria Vânia, lá de Montes Claros, no norte das Minas Gerais. Boa noite. Vamos aos fatos. Ela não é nenhuma menina ingênua. Prova disso é que já está casada. Durante o namoro, não tiveram diálogo? Qual a postura desse homem? Será que é tão preconceituoso que ela temeu lhe contar a verdade? Durante esse namoro, ele não desconfiou de nada? Agora não sabe o que fazer? A pergunta é, ele também era virgem quando se casou? Pois até onde sabemos, o pecado de fornicação é para ambos os sexos. Então, o conselho é, perdoa. Ponham uma pedra em cima e sejam felizes. A senhora concorda, dona Dani? Olha, Jesus, quando veio, ele veio para olhar para o nosso coração. Ele parou de olhar para o exterior, falou, meu foco está lá no coração. Então, pensando assim, vamos pensar em algumas coisas. Ela poderia, talvez num relacionamento anterior com outro namorado,
não ter tido a penetração, mas ter tido todo tipo de carinho e intimidade. Como é que ele ia saber, né? Para mim, uma pessoa que casa assim, com todo tipo de intimidade, masturbação e não tem a penetração, não casou virgem também. E tem o outro lado. Ele pode não ter tido relacionamento nenhum com nenhuma mulher, casou virgem, mas se matou de se masturbar e assistir pornografia. Então, assim, para mim não tem diferença. Jesus olha lá no coração da pessoa e ele não faz diferença de pecado. Pecadão, pecadinho. Então, por isso que eu penso assim, se ela se arrependeu, por mais que tenha a questão da desconfiança, deve ser conversado, pensar nessa questão do coração. Todos somos pecadores, em alguma área da nossa vida a gente falha, e ver o comprometimento dela de querer lutar por essa união. Depois. Silêncio é perigoso. Pastor Francisco, o senhor concorda com a mensagem aqui da moça lá de Montes Claros, a Maria Vânia, e também com o que falou a dona Dani, nossa sexóloga de plantão? Na verdade é o seguinte, é muito fácil a gente resolver a vida dos outros. Muito fácil a gente resolver, faça isso, faça aquilo, né? Muito fácil. Agora, se colocar no lugar da pessoa e viver o que a pessoa está vivendo, aí já é diferente. Há que se analisar duas situações. Quem está sendo vítima, ou ele ou ela. Pode ser que ele tenha até mesmo, ele mesmo tenha tirado a virgindade dela no namoro dele, nos amassos, né? Pode ser ele mesmo e ele não, ou não sabe, não sei. Eu fico meio temeroso que o meu filho já com 10 meses, eu acho que já sabe mais coisas do que eu. Então, é difícil de você dizer assim, não concordo e concordo. Agora, voltando, eu não vou de maneira nenhuma, em hipótese alguma, dizer para ele, faça isso, faça aquilo, porque ele já perdeu a confiança com ela. Ele está se sentindo vítima também. Pelo que ele me fala, ele está se sentindo vítima dela também, do mesmo jeito. Muito claro. Eu sou vítima, eu sou virgem, Isso ele não falou. Não, sim, mas olhando a resposta, eu sou vítima, porque eu esperava, ela era filha de pastor, nós estávamos na igreja, eu também me resguardei, estou mais ou menos, eu estou usando justamente os termos que a gente usa quando vai fazer a prova da OAB. Não se pode colocar elementos em cima do problema que tem ali, que se apresenta. Só são aquelas informações, mas aí você vai conjecturando. Vamos dizer que ele esteja se sentindo vítima. Se ele estiver se sentindo vítima, ele vai ter que analisar até que ponto ele pode suportar conviver com isso. Porque não é o problema da virgindade, o problema está aí na confiança, né? Eu não posso de maneira nenhuma conviver com uma pessoa que eu não tenho mais confiança. E aí, Dani, como é que fica essa questão da confiança? Essa relação de confiança é extremamente importante no casamento. A gente teria, eu entendo que a gente teria que ver o lado da noiva. Tá difícil porque a gente não sabe de detalhes. Como ele falou, é muito particular a situação de cada pessoa, né? Não dá para generalizar. O que você quer saber dela? O que a gente precisa saber, a gente já sabe. Ela não falou para ele. Ela não falou, mas tem que entender onde que ela perdeu essa virgindade, o que aconteceu. Qual foi a situação? Mas quem que vai acreditar na história dela? Ué, e quem sou eu para julgar? Não, eu tenho que entender para poder julgar. O papel do noivo é complicado. Ele vai querer saber o que aconteceu com ela, mas ele vai acreditar na resposta? Se ela tivesse aberto o jogo antes, talvez ele até pudesse, mas agora ela tentou... Porque é o seguinte, uma coisa que nós não abordamos ainda, vamos abordar agora. Qual é a possibilidade, você como mulher é que tem que responder, porque eu e o pastor pensamos igual. Qual é a possibilidade dela ter tentado esconder dele na esperança de que ele não percebesse? Porque isso acontece. Teve aquele caso que eu falei no início. Não sei. Porque assim, eu conheço alguns casos de pessoas que, por terem sido criadas de uma maneira muito rígida na igreja e tal, tarará, não tem experiência nenhuma, então não é tão difícil de enrolar na noite de núpcias. Até porque o cara ia estar super nervoso, tenso, provavelmente, né? Então, talvez ela tenha tentado enganá-lo. Foi ou não foi? Eu não sei, eu tenho muita dificuldade de dizer para ela, sei lá, uma safada sem vergonha. Não disse isso. Não, eu estou dizendo da minha boca, né? Mas...
se chegou ao ponto que chegou, né, estamos na situação agora, como que a gente vai resolver? Aí eu fico pensando, tem que ver como é que está essa moça agora. Eu te amo, eu quero viver com você, me perdoa, eu errei, eu escondi por isso e por isso. Jesus não manda a gente perdoar 7 vezes 7? Então, o que esse cara vai fazer? Agora, se ela começar a enrolar com outras mentiras, tudo bem. Aí ele pode falar, não estou disposto a viver num relacionamento cheio de mentiras. Vamos ver como é que a gente vai trabalhar tudo isso. Mas eu imagino que a moça, mesmo que tenha errado de esconder, por medo de perder, né? Normalmente a mulher, se eu contar, ele não vai mais me querer. Exatamente. Né? E não falta uma amiga que diz, não, você vai enrolar ele e tal. Ele vai tomar vinho, champanhe, no caso, né? Vai tomar champanhe, aí você grita de dor e tal. É difícil. Não, eu tô falando tá do que eu já presenciei em aconselhamento e também na literatura. Isso tá cheio por aí. Em novela, então, é o que mais se ensina. Eu tenho conhecimento de fatos como esse, de que a moça, preocupada com isso, né? Preocupada com isso, de que ela não era mais vista, consultou a mãe. A mãe disse, não precisa dizer nada para ele, fica quieta. Eu tenho caso assim, então por isso que é difícil de dizer que a moça é a vítima e que ele é a vítima, que ela é a culpada, que ele é o culpado. Eu entendo também que tem um lado da vítima, tem um lado dele que foi atingido. Porque pensa você também, porque nós estamos olhando hoje num contexto geral, mas vamos um tempinho atrás, meio evangélico, isso era muito defendido. Da questão da virgindade. Então, sim, hoje, pastor, está difícil. Hoje, pastor, hoje, olha, os conceitos que eu estou vendo de alguns namoros, eu tenho só 30 pontos alguma coisa, mas na época que eu estava na igreja, namoro, meu pastor me disciplinou, quase me disciplinou por causa que eu dei um beijo na minha noiva em frente à igreja, né? Quase. Hoje está tudo liberado. Então, por isso que eu estou dizendo, naquela época, isso daí que era tratado de uma certa forma, que tinha um valor tanto para a moça quanto para o rapaz, depois ele chega lá e vê que ele se resguardou. Eu estou partindo do pressuposto de que ele se resguardou, ele fez tudo bonitinho. Parece que sim, Parece que ele se resguardou. Olha, estou aqui bonitinho. A filha do pastor é o exemplo. Olha, ela é tão bonitinha, ela sola na igreja. Olha que coisa linda. Ai, meu Deus do céu. É ela. Quando chega lá, eu descubro que não era bem aquilo. Eu estou vendo que ele também foi vítima do mesmo jeito. Não, sem olhar as questões de quem sabe ela ficou com medo, ou quem sabe ela até foi abusada, ninguém sabe. Mas olhando partindo desse pressuposto, ela não tinha que ter contado. Também. Não conta, por que não? Pastor, não agora aí eu tenho, baseado justamente nas minhas experiências na Fundação Casa com adolescentes que foram vítimas, elas não contam mesmo. Não sei o que acontece assim, não conta. É muito difícil quando uma vai lá e conta, eu fui abusado pelo meu tio. Eu fui abusado pelo meu irmão, eu fui abusado por fulano. Eu estou falando agora saindo do contexto da igreja, no modo geral, tá? Lá na Fundação Casa nós temos isso. Mas voltando para o tema em si, eu entendo que ele também é vítima do mesmo jeito. Tá. Não, o mundo desabou na cabeça dele, desabou, ele tá Só difícil que lidar. Eu vou falar assim, com os dados que ele me apresenta no problema, 2 meses em parafuso, não ficava mesmo. Não ficava mesmo, com 1 mês em era uma semana, peraí, eu te prometi uma coisa, você me prometeu. Porque o que está valendo aqui é o que foi prometido um para o outro. Você sou, tá bem, então, tranquilo, posso confiar? Posso. Quando chego lá, por que você me enganou? Então, o que acontece? Eu vou avaliar se eu vou ter suportar, perdoar e conviver com isso. Dizer, mas Jesus não mandou perdoar 70 vezes 7? Jesus mandou perdoar e nós vamos continuar perdoando. O meu conceito ele vai conseguir conviver com isso no casamento, sabia assim, poxa, eu me resguardei, mas a minha mulher não era virgem. Eu deixei de ter ido naquele dia no baile que me chamaram que eu ia perder a virgindade. Eu falei, não, mas eu não posso porque eu estou comprometida com a minha noiva. Quantas oportunidades eu tive de alguém me assediar e eu dizer, não, eu estou me resguardando. Sim, que ele é santo. Por isso que eu estou dizendo isso. Eu estou colocando exatamente assim, usando o problema e então, colocando então vamos mudar. Conjecturas aí. Vamos admitir que ele não seja santo nenhum. Então vamos supor, é um cara que teve uma vida aí no mundo e tal, aí ele se converteu, veio para a igreja, se converteu,
e percebeu que a vida da igreja é diferente, Ótimo. certo? Que os cristãos levam compromisso a sério, tá falando, vou escolher uma moça daqui para me casar, porque eu jamais teria paz com uma das do mundo, vai saber o que ela já aprontou, ela já fez né? Não me parece que o cara da pergunta não seja um machão, ele tem um machismo aí, né, na pergunta, não tem? Tem. Tem. Então, um cara machão, daqueles que se incomodam. Por que eu estou dizendo isso? Vou explicar. A juventude aí diz, não, tudo bem, hoje não é mais igual ao seu tempo, a gente troca e está tudo bem. Mentira. Porque o cara fala isso para ficar com quantas ele puder. Mas quando ele está namorando uma e está no mesmo ambiente e que tem um outro cara que já teve com ela antes, ele não se sente bem. Não é? Ele fica mal, dá briga, pode sair até morte. Não é verdade, pastor? Sem dúvida, sem dúvida. Então, essa conversa de que não, a gente troca e tudo bem, conversa bola para boi dormir. Então, o cara vem para a igreja, se converte e fala, eu não quero chegar num restaurante, tal... Que nem naquela propaganda lá do cara que está num carrão e encosta o cara fantasiado de galinha. Já viu essa? Num carrinho. Não. É muito legal essa propaganda. Subentende que ela já tinha saído com ele. Exatamente. Bom, enfim. Aí eu vou escolher uma moça que para mim é pura, porque eu quero ter essa experiência. A minha noiva, só eu. A minha mulher, só eu. Aí casa com a filha do pastor. Nesse caso, muda alguma coisa? Não, acho que não. Então, acho que não tem diferença. Não é porque ele era santo e se guardou. Eu acho que assim, a gente tem que ver qual a motivação de uma pessoa resolver se casar. Né? Por que ele se casou com ela? Que sentimento... Eu acho que assim, a decisão, depois de Cristo, é a decisão mais séria que a gente toma na nossa vida é o casamento. E para você decidir casar com alguém, tem que ser um sentimento muito genuíno, muito sério. De querer cuidar daquela pessoa, de querer o bem dela, de querer fazer dela extrair dela o melhor que ela tem. E casamento você não faz num dia só, lá no dia da data. Esse casamento você se faz todos os dias. Todos os dias você faz o casamento. Então, assim, eu acho que diante de tudo isso, se o cara está nesse parafuso, nessa crise toda, a gente questiona o que ele sentia por ela. Qual que era esse sentimento que ele tinha por ela? Porque se é amor, um amor genuíno, querer construir uma vida com a pessoa, ele vai lidar com essa situação, vai sofrer, né? Os dois vão sofrer, as famílias vão sofrer, mas eles vão buscar, diante dessa situação, passar por isso, trazer um amadurecimento e cair, mas cair lá pra frente, levantar e continuar andando. Por isso que eu questiono o que realmente eles sentiam um pelo outro. Porque para ficar numa crise tão grande dessa assim, eu questiono o que você sentia por ela, de verdade. Ruth Moraes, de Campina Grande, lá na Paraíba. Na verdade, a moça deveria ter falado para o noivo, desde que iniciou o relacionamento. Essa situação depende do caso. Se deixou de ser virgem antes do namoro, se arrependeu, se continuou em santidade, ele pode entender, perdoar e ser feliz, pois creio que existiu muito amor ao ponto de casar-se. Deus aliviará a decepção através do perdão. Então, a primeira pergunta eu vou fazer para o pastor, depois, Dani, eu queria que você respondesse também. O senhor concorda que quando a moça não é mais virgem, ela deve contar para o namorado logo no início do namoro? Depende se o namoro está caminhando se tem objetivo, né? Os dois estão namorando com a finalidade de se casar, é a coisa séria, ela tem que contar mesmo, né? Justamente para não acontecer isso. Eu vou esconder, vou ver se vai dar certo esse namoro. Não, olha, nós estamos namorando sério, é para casar. Que eu entendo que namoro de cristão seria justamente para poder casar, né? Então, sério, sim, vamos sentar. Eu não sou mais virgem. Mas em que momento do namoro ela deve fazer? No momento que ela entender que o namoro está caminhando para atingir seu objetivo, que é o casamento. Logo no início, pastor, eu não sei porque, na verdade, é o seguinte, eu vou declarar algo aqui, publicamente, que todo mundo que me conhece sabe. Nós temos uma dificuldade no nosso meio evangélico. Hoje eu estou até mudando, ainda continuo dizendo que está mudando. Mas, por exemplo, eu namorava, todo mundo ia dizer, você já tem que namorar para casar. Eu falei, meu Deus do céu, eu estou novo, eu preciso namorar já para poder casar. Só que isso não acontecia comigo. A minha esposa, eu tive os relacionamentos tudo dentro da igreja, namorando como cristão, assembleiano.
E eu não namorei para casar, já começava namorando para casar. Então, se eu tivesse que contar isso daí, eu ia contar naquele relacionamento que eu estava ciente de que ele iria dar em casamento. Para passar tempo, pastor? Ó, Na nossa época era assim que falava, namorar para passar tempo. Eu vou dizer, eu vou falar ficar, né? Pastor, eu sempre nasci numa família evangélica, né? Estava ali na igreja, minha adolescência, minha juventude, e namorei na igreja. E eu sempre achava errado quando os pastores diziam da seguinte forma: ó, na igreja não é lugar de namorar. Eu falei, eu não vou em baile, eu não vou em forró, eu não vou em balada, onde é que eu vou namorar? Tem que ser na igreja. E eu fui namorando até quando eu encontrei a pessoa correta. Na verdade, era o vassourinha da igreja, né? Na verdade, não escapava uma. Não, pastor, na verdade, assim, eu namorei. Namorei procurando acertar para quem eu casar. Hoje, graças a Deus, sou casado com a minha esposa, a Keisa. Eu casei tem 7 anos. Casei com 30 anos. Tendo para 8 anos. Casei com 30 anos. Não significa que eu namorei todo esse tempo. Na verdade, o que aconteceu? Eu saí de um relacionamento, e na igreja, sempre as atribuições na igreja, trabalhando com jovem. E a minha esposa, né, minha atual esposa, tinha aceitado Jesus, né? E eu fui lá, falei assim, eu vou namorar com ela. Eu quero casar, meu objetivo era casar, né? E eu falei, eu quero namorar. Com ela você queria casar? Né? Não, com todas que eu namorei era para poder casar, pastor. O problema era que quando chegava no aqui a doutora pode até me ajudar. O problema é esse. Os pais, a igreja dizia, namora e tem que casar. Então a pessoa ia lá, namorava no primeiro, já tinha que casar. Eu estava conhecendo, né? Conhecendo. E aí, quando a minha esposa, atualmente, eu cheguei para ela e, né, com todo aquele jeito, né, para poder namorar com ela, ela já grudou na minha mão. Você quer namorar comigo? Eu falei, quero. Abriu a sala do pastor e disse, pastor, qual é a data que tem na agenda aí para marcar nosso casamento? Meu pai do céu! Então, mas foi assim, exatamente. Então, para você ver, eu tive 8 meses de namoro com a minha esposa. 8 meses de namoro com minha esposa. E graças a Deus, feliz, minha esposa, Keisa, tem um filho maravilhoso, é a pastora lá na igreja que me ajuda e tudo, mas eu sempre fui aberto com os jovens em dizer para ele, na igreja, você não precisa ser feliz. Como é que chama vocês? Keisa, pastora Keisa. Excelente. Ó, você moça de igreja, que tem os safadinhos rodando, faz isso, ó, pega o cara, você quer namorar comigo? Vem cá, vamos lá no gabinete. Pastor, qual é a data que tem aí? Exato. E aí esse cara sai correndo. Tchau. Se sair correndo, não é, entendeu? Exato. Eu tive, e assim, para poder eu dar um beijo na minha esposa, eu estou falando de coisas de 5 anos atrás, né? Mas dizer que é bem antigo, não. Para dar um beijo, eu tive que sair de lá da Zona Leste, cidade de Tiradentes, levá-la lá no shopping, do outro lado, na Zona Sul, pagar uma janta caríssima para poder conseguir dar um selinho. Caramba, difícil, mulher foi assim. Então, eu sempre converso com jovens lá na igreja, que é isso que a doutora está colocando aqui. Qual é o seu objetivo no casamento? Será se era só o fato da virgindade? Eu perder minha virgindade? Eu ter uma relação sexual, desculpa a expressão aqui, mas é o que a gente usa, por causa do corpão dela. Essa daqui é a saradona, vou casar com ela. Então, quais são os objetivos no namoro? É esse. Se for esse, você vai ser infeliz. Porque vai chegar um determinado momento que o que vai segurar vai ser o amor, vai ser a confiança que vai segurar. Quem casa pra transar, a fidelidade. Se divorcia por qualquer coisa. A fidelidade, a fidelidade, a confiança, o companheirismo, amor, é o que vai segurar. Por isso que eu digo, respondendo a pergunta aí do jovem aí, se a confiança foi comprometida, esse casamento já vai caminhar aí para a discussão, para a briga e para aquilo. Se ele perdoar, e assim, se ele estivesse no meu gabinete, eu ia dizer para ele, você consegue perdoar, viver bem? Então vai, ora esquece. Por quê? Por causa que o adversário, ele é sujo. Na primeira briga que tiver, ele vai olhar para a cara dela e vai dizer assim, eu casei virgem, agora você não. A gente não sabe se ele casou virgem. Não, sim, partindo do pressuposto de que ele é ele pode dizer o seguinte, você me enganou na noite de núpcias. Também, isso a gente pode ótimo, então ótimo, você me enganou. Exato. Como é que fica a tua posição como moça e conselheira de casais? Tem que namorar para casar? Como é que é esse negócio? Porque o pastor aí foi vassourinha. A gente vai mudar um pouco o assunto. Não. Eu acho que sim. Eu acho que assim, o namoro que a gente tem hoje é um caminho que leva ao sexo. O beijo de língua faz parte das preliminares do sexo. Ele excita. Então, assim, se você for namorar, só por namorar, ter todos os amassos, beijos e tal,
vai transando. É muito difícil achar um casal que se segure com o namoro no padrão da atualidade, né? Com toda essa liberdade que a gente tem. Então, assim, o que eu aconselho aos jovens, acho que é bom até falar o seguinte, enquanto ele falava, eu lembrei que existe uma pesquisa por um Instituto Médico dos Estados Unidos. Eles fizeram centenas de pesquisas, centenas de exames, ressonâncias magnéticas, tomografias, e constatou-se que quando um casal tem intimidade, não precisa ter a penetração, mas qualquer tipo de intimidade, um beijo de língua, passar a mão aqui, tem uma área do cérebro que trabalha num nível altíssimo para criar uma ligação emocional com aquela pessoa em questão. São ligações que são feitas e não tem mais como voltar atrás. Então, esse o que está escrito na Bíblia já há muitos anos atrás. Quando você se une a uma prostituta, você se torna uma só carne com ela, com qualquer outra pessoa. Então, assim, quando você cria intimidade sexual com uma pessoa, uma área do teu cérebro vai trabalhar, vai criar uma ligação emocional com aquela pessoa e você não tem mais volta. O que acontece? É como um band-aid, você cola uma vez, aí você pega o mesmo band-aid e você cola, e aí você vai entrar quando você casar, aquele band-aid já não vai colar 100% como colava. Então, você não entra mais 100% emoção. Não tem a ligação emocional de 100% com a pessoa. Com um monte de gente. Então, assim, é perigoso namorar por namorar. Então, assim, se você... é o que eu digo para os jovens. Apesar de me dizerem que eu sou muito aberta, né? Eu aconselho assim, se você for namorar, você namore com a intenção de casar. E você já pensa na data do casamento. Primeiro você cria uma amizade, uma ligação com a família, conhece o cara de verdade, a mulher... Fale, se você não é virgem, fale, né? Que momento? Logo no começo? Então, eu acho que você espera um pouquinho, porque é o que aconteceu. Se você está conhecendo a pessoa, né? Se você for falar, pode ser que ele saia espalhando, para você termina o namoro, ele vai sair espalhando para Deus e o mundo, porque você não era mais virgem. Então, quando você vê que está caminhando para o casamento, está sério, né? Então não é logo no começo do Logo no começo, não. Então, você também não concorda com a Ruth? Não, no começo, não. Muito bem. O pastor José Patrício de Lima de Caruaru, lá em Pernambuco, linda cidade de Pernambuco, só duas coisas: perdoar e continuar no casamento ou recorrer ao divórcio. Ela o enganou. Isso a gente não está falando mais, né? A moça enganou o rapaz. A Clarice de Cortamão, na Bahia, diz assim: se ela não disse nada é porque sabia que o noivo dava muito valor a essa questão. Agiu mal, ficou desacreditada. E confiança só se tem uma vez. Começou com o pé esquerdo, quebrado e torto. Esse casamento vai ficar capenga até o final. Não tem jeito. Credo. Nossa. Saber que vivemos com alguém dissimulado é terrível, insuportável. O problema não está no não ser virgem, e sim na falsidade. Coitado, onde amarrou seu bubo? Meu Deus. É uma senhora, Clarice, lá da Bahia. Exagerado também. Por que exagerado? Porque eu não acho que confiança só uma vez se conquista. Você tem que dar oportunidade para a pessoa. Ela errou uma vez, você vê como é que ela vai... Você tem que dar a oportunidade dela reconquistar a tua confiança. Então tá. Então eu vou te propor uma questão que é real também e que eu conheci já faz uns 10 anos, mais ou menos. Uma moça casou-se com o rapaz, né? Casou-se com o rapaz... os dois da igreja, tal, tarará. Na parte da sexualidade, tudo bem. O casamento se consumou na noite de núpcias e tudo normal. Só que, pouco depois de casada, ela descobriu que esse rapaz tinha várias coisas escondidas na vida. O nome dele não era verdadeiro. Nossa, é? Nossa, é? Agora, o nome? Ué. Não, continua. O nome dele não era verdadeiro, ele respondia a processos com o nome verdadeiro dele e tal. Resultado, ela solicitou e obteve anulação do casamento. Aí sim, que é erro essencial da pessoa. Casou com uma pessoa pensando que casou com uma pessoa achando que era aquela pessoa, quando foi ver a outra pessoa. Eu já fiz uma anulação de casamento assim. A moça da igreja usando, casou com o médico, empresário, tinha tudo, bonita aquela coisa. Quando foi ver, não era médico, não era empresário, não era aquele nome, não era aquele RG, não era aquele CPF, não era nada. Foi anulado o casamento.
Então, Dani, vamos supor que isso acontecesse, certo? A moça descobre que o cara enganou. Você também defenderia que ela tem que perdoar, que ela ama o rapaz, que ela investiu o futuro dela nele e que Deus não sei mais o quê? Eu acho que, assim, por isso que eu digo, cada questão é uma questão. Ah, agora não, mudou, tá mas vendo? não, Mas... As mulheres são assim. Não, deixa eu terminar de falar. Você tem que ver como que vai ficar a situação depois da descoberta. Se o cara... Você não sabe, tem os caras que são uns mentirosos de plantão e vão continuar mentindo a vida inteira. E tem aquele que a hora que é descoberto, ele chega no fundo do poço, ele se arrepende, ele se quebranta, ele quebra, me perdoa. E muitas pessoas precisam chegar num momento desse terrível para poder ser quebrado por Deus e transformado. Então, se é um cara que se quebrar, morrer de... Assim, ele vai, com certeza a noiva vai contar para a família, vai... Né? Se for uma oportunidade que ele fala, agora vou me transformar, buscar transformação, mudar de vida e mostrar para ela, eu acho que tem que ter o perdão. Agora, se o cara... porque você conhece um cara mentiroso, sabe? Que mente... Não sei, eu conheço, eu consigo perceber se o cara é um falso, dissimulado, que inventa um monte de mentira. Não é tão difícil assim descobrir. Por isso que eu digo no namoro, você tem que namorar, conhecer muito bem a família. Você tem que conversar sobre assuntos sérios. Quanto tempo você namorou? Ó, mas eu vou te falar, eu namorei e casei em 1 ano e meio. Então, não é tanto tempo assim. Mas eu conheço ele desde que nasceu. Ah, como assim? Você foi enfermeira? Não, não, assim, a gente se conhece, assim, desde pequenininho. Nossos pais se conheciam desde jovens, então assim, a gente... Ah, tá. Aí é outra situação. É uma situação muito particular, mas assim, você tem que conhecer, você tem que conversar, tem que conversar sobre a parte da sexualidade em detalhes. Eu atendi um caso de uma senhora... Mas isso não vai apimentar o negócio e o casal vai acabar pecando? Não, numa conversa. Você não vai conversar num quarto fechado. Você conversa num lugar onde passa a pessoa, na sala de casa, lê um livro. Tem livros ótimos, né? Tem um livro que chama Entre Lençóis, que é muito bem humorado e fala de detalhes, que eu aconselho. Tem o blog lá, a gente fala de sexo oral, sexo anal. Mas isso vai estimular os namorados a comer o lanche antes do recreio. Mas você não vai começar a namorar, vamos lá no blog ver o sexo anal lá, vamos lá. Olha, doutor, não é isso também, né? Não, foi o que você acabou de falar. Não, mas tem que se informar. Por que eu estou dizendo isso? Eu atendi uma senhora e que ela me contou o seguinte, eu casei, cara de igreja, nossas famílias de igreja, bom caráter, tal, cara gente boa. Só que o cara, fissurado por sexo anal, não conversaram sobre o assunto, tal. Ele achou que ela supriria essa necessidade dele, mesmo sendo cristão e tudo mais. Aí, durante o casamento, houve ameaça de divórcio, ela acabou cedendo por amor, então, assim, ela se submeteu a essa prática toda a vida, até o momento que ela chegou num pronto-socorro, com ânus todo desfigurado, machucado, acabou em divórcio, sabe? Então, assim, por falta de um diálogo transparente no namoro, você vai casar com um cara que é fissurado por sexo anal? Então, assim, tem que ter muita conversa, tem que conhecer muito. Mas ele já era? Fissurado por isso, sim. Então ele tinha vida sexual? Não, ele pornografia, né? Os filmes, novela, tudo desperta na internet isso. Na internet. Tem tudo, né? Agora, a situação que o senhor colocou é bem. Ele, de uma certa forma, também foi enganado, né? Do que nós estamos vendo aí. Ela não era virgem, enganou. Agora vamos olhar na situação que o senhor colocou lá. Em que ele casou lá com a moça, aquela coisa toda, direitinho, deu um nome, todo mundo achava que ele era aquele cara, que tal. Quando chega lá, não é. A moça vai perdoar e ela vai ter a confiança de continuar com ele, né? Sabendo que pode ser que está casando com um estelionatário, está casando com sei lá, um crápula que depois vai até acontecer coisas piores nesse relacionamento. Então, veja que a confiança, a quebra de confiança, é algo que a gente não consegue dizer, porque depende de cada caso. Que eu tive essa situação da moça estar feliz, mas quando descobriu, ele não era médico, não era o nome dele, ele não tinha as famílias que ele falou que tinha, e conseguiu enganar a igreja, conseguiu enganar todo mundo. E aí, manter um casamento com uma pessoa dessa?
A confiança, onde é que está? Só que fica difícil para a gente como pastor, ou até mesmo para quem vai aconselhar, dizer divorcia. Eu nunca digo isso para a pessoa. Eu sempre vou orientar da seguinte maneira, olha, houve aí uma quebra de confiança. Até que ponto você pode suportar isso? Eu digo que divórcio é como arrancar um membro de um corpo que está gangrenado, que fala, né? Então, assim, é a última opção. Então, assim, quando... Você não pode pensar em divórcio por qualquer motivo. Eu fico imaginando eu tendo uma filha que vai casar com uma pessoa que casou bonitinho, depois descobre que ele é um estelionatário, e ela chegar para mim e dizer, pai, e aí, o que eu fiz? Não, eu não sei. Eu vou dizer, em divórcio? Não, minha filha vem ficar comigo, porque eu não sei até que onde que esse cara vai fazer com você depois dentro de casa. Não, eu acho que assim, eu como mãe também, você quer proteger, você quer cuidar. Mas aí aquilo que eu falei, eu acho que tem que analisar a situação. Se o cara se quebrantar diante de Deus, pedir perdão, buscar... São casos raros, raríssimos. É que o programa ele é muito importante, que ele passa informação para muitas pessoas. É que esse caso em si, ele está com essas informações bem restritas, mas nós temos situações... Vamos usar a moça de novo. Se ela mentiu só porque ela era virgem, ok, vamos lá. E se tem algumas outras coisas? Vamos dizer que seja esse caso, com quem que ela perdeu essa virgindade? Será que ela não está escondendo mais alguma outra coisa também? Não, a cabeça desse cara, com certeza pensou, na cabeça dele, ele vai estar pensando uma coisa. Se ela escondeu para mim a virgindade, vai que ela também já aprontou. Com quem foi que ela perdeu? Por onde ela andou? Será que eu vou descobrir se ela fazia programa eu não sabia? Mas é um caso de toda traição, por exemplo, os casais que eu acompanho que descobriram a traição do cônjuge, né? Então, é a questão de vai perdoar, não vai, ele está arrependido, ele quer com quem que ele traiu. Então, é todo um processo e é muito particular de cada casal. É particular de cada caso. Então, é difícil. A Paula Pedrosa, de Volta Redonda, lá no Rio de Janeiro, diz assim, há muito que a virgindade é considerada coisa do passado, mas sempre quis me guardar para alguém especial. Comigo aconteceu o contrário, conheci uma pessoa que considerei ser o homem da minha vida, eu já estava com 35 anos e por ser virgem me achava fora do meu tempo. Conversamos por 3 meses, então, certa de ter encontrado a pessoa que sempre quis, me entreguei a ele. Qual não foi minha surpresa quando, num certo dia, durante uma conversa que tivemos, ele me disse que não acreditava que eu era virgem, que ele não sabia identificar a virgindade feminina. Fiquei arrasada, pois considerava ele uma pessoa especial para a qual entreguei o que, para mim, era um tesouro, mas aprendi a lição. Hoje, depois dessa experiência, é que devo seguir os ensinamentos que recebi de minha mãe. A conversa que ele te falou aí é puro cascata, minha filha. Ele te falou isso que ele não sabia diferenciar, que é porque, na verdade, ele quis se aproveitar de você, percebendo que você achava que ele te considerava muito especial, e não era o caso, certo, pastor? Não, com certeza. Ele deu uma de migué pra cima de você, tá? Porque essa conversa... Com quantos anos ele tinha, pastor? Ela tinha 35, obviamente, ele era mais velho. Ou mais velho, ou até mesmo da idade. Eu já sabia, assim. Que há? Aí tá... O difícil é isso, a pessoa chegar à conclusão de que a pessoa não é mais virgem. Como que um homem chega a essa conclusão? Acho que a gente tem que receber mais informação, né? Não dá para descobrir só na penetração que a pessoa não é mais virgem. E a virgindade está sempre ligada à questão do ímã, né? Está sempre ligada. E não é. Não é. Tem situações médicas, biológicas que provam que não. Porque até o ímã pode ser reconstituído depois de rompido. Teve uma artista famosa aí que... Sim, pode ser. Tem um ímã que nunca se rompe, nem com parto normal, mas tem a questão da cicatriz. O ímã, quando é rompido, ele fica com uma cicatriz, né? Então, assim, na perícia dá para descobrir, mas não são todos os ímãs. Então, assim, não dá para medir pelo ímã, não dá. Não sei como é que esses caras descobrem, só se a mulher foi... Não, peraí, também não é um mistério tão grande assim. Já que na própria Bíblia, tem até alguém aqui mandou o texto, tá aqui, ó, doutora Carla de Germinas. Queria saber do advogado, hoje existe a irretroatividade da lei, mas quando a pena de morte por apedrejamento foi implantada no regime teocrático de Israel, não havia esse preceito legal. Então, como ficaram as solteiras que já não eram virgens na época do decreto? O texto de Deuteronômio 22, 20 a 21 diz assim: porém, se isso for verdadeiro, isto é, que a virgindade não se achou na moça, então levarão a moça à porta da casa de seu pai e os homens de sua cidade a apedrejarão até que morra, pois fez loucura em Israel, prostituindo-se na casa de seu pai. Assim tirarás o mal do meio de ti. Esse texto está no contexto de que o
o homem vai lá, casa com a moça e na noite de núpcias descobre que ela não é virgem. Que era pelo sangue. Pelo sangue do lençol. Ele vai lá e denuncia ela aos pais. Ela apedrejada. Né? E aí ela seria... Apedrejada. O conselho ia julgar, né? Os anciãos da cidade iam julgar. E aí ela morreria apedrejada. Então, assim, essa questão da virgindade não é um mistério tão tenebroso assim. Não, mas assim, tá muitas moças morreram inocentes. Será? Né? Porque tem ímã que não sangra. Tem ímã que não sangra. Isso aí você pergunta para qualquer médica ginecologista. Então, assim, muitas morreram inocentes, sem contar as que com certeza eram abusadas. E, além de ter sido abusada, morreu apedrejada por causa disso, gente. Ai, indignação, não, né? Tinha a lei para os abusos. Tinha previsão legal para isso, né? Tinha a lei, na Bíblia tinha a lei para... Se a moça for forçada, né? Se ela fosse forçada no campo, ninguém podia fazer nada, porque mesmo que ela tivesse gritado, ninguém ouviria, mas se ela tivesse sido forçada na cidade... Então ela teria que gritar, se não gritasse, seria apedrejada. Mas, exatamente. E hoje também nós temos... Aí está dentro do assunto, hoje nós temos isso também ainda hoje. Até mesmo para os casados, se tiver lá, o marido tiver que forçar a esposa, ele até responde também por esse crime também. Existe estupro de esposa? Sim, lógico. O ato sexual... Como lógico? Não tem nada lógico a previsão... Disso, não, assim, eu digo lógico assim, se não tiver a concordância dos dois naquele momento, a concordância foi dada no dia que ela casou. Sabe, a situação, ela não casou só para poder fazer sexo, pastor. Veja só, a situação da anulação do casamento por falta da mulher cumprir com o débito conjugal dela, é que ela não gosta, que ela não quer, ela não dá assistência mútua mesmo para o marido. Agora vamos dizer, aquela situação que o marido força ela e usa a força física, isso é estupro. É violência, é estupro. Aí tem estupro do casamento, isso aí também tem previsão legal também. A Lei Maria da Penha prevê isso aí, a mulher não pode de jeito nenhum também ser forçada a fazer sexo sem que ela não queira. Então o que acontece? É diferente dela não cumprir com o débito da assistência mútua ao marido, da questão sexual. Agora, a violência, o marido não quer... Ela não quer, ok, tudo bem, mas lá agarrar a mulher, amarrar as mãos dela, ou então forçar, aconteceu o estupro, e nós temos essa previsão. A gente fala muito do sexo fora do casamento, que é pecado, mas sexo é pecado dentro do casamento também. É feito sem amor. Sem amor, né? Bom, vamos fazer o seguinte, a nossa equipe de reportagem fez a mesma pergunta do tema de hoje para pessoas, às vezes pastores, às vezes advogados, às vezes leigos, vamos ver o que ela apurou. Descobri na noite de núpcias que minha noiva, filha de pastor, não era virgem. Faz 2 meses que estou em parafuso. O que devo fazer? Se ele ama ela, com certeza deve perdoá-la. Não vem ao caso a separação? Não, se haver amor, eu acho que não deve haver separação. Ela errou por não ter falado antes, que devia ter confessado ele. Mas há perdão para isso. Orar e pedir conselho ao seu pastor. Não separa. Eu acho que não. Já casou? Então não separa. Ela estava mentindo ou não? Ela estava mentindo, mas infelizmente, né? Mas conversa, pergunta por que ela fez isso e tenta confiar nela. Se já casou, casamento não é brincadeira para ficar separando porque não é mais virgem ou é porque é virgem. Separar, eu acho que não é o melhor a fazer, né? Eu acredito que no namoro devia ter sido... A pessoa deve conversar, tem que conhecer bem. Só que não é o caso de separar, é de conversar. De repente, ser virgem não quer dizer nada, ser virgem ou não ser. O que quer dizer é o caráter da pessoa e principalmente o caráter agora casado, né? Eu não sei, acho que... Bom. O Oswaldo Alves de Gravatá, lá em Pernambuco. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Creio que o propósito da comunhão do casamento com a bênção de Deus parte do pressuposto de que aqueles 2 corpos serão uma só carne por amor. E o amor não deve ser medido ou provado pela entrega da virgindade, e sim da verdade de amar. Do contrário, aquele equívoco da rejeição ou o repúdio àquela mulher desvirginada é prova que o amor não era tanto para promover a misericórdia. Porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar sendo recebido com ações de graça, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. 1 Timóteo 4, 4 a 5.
Pastor Antônio Freitas, da capital paulista. Considerando que o casamento é uma relação de amor, comprometimento e fidelidade, compromisso entre ambos, durante o período de namoro e noivado, tal situação deveria ter sido levada ao conhecimento do rapaz, o noivo. Nesse caso, a noiva não agiu com sinceridade, já começou a infidelidade antes de se casarem. Então, ele foi traído na sua confiança. Entendo, se já houve quebra de confiança durante esse período, deveria o noivo pedir a anulação do casamento. Anulação não pode mais, né? Não pode mais, o divórcio ele pode. Então, tem que divorciar. E aí Deus aceita esse divórcio? É um outro tema que eu estava até pensando aqui com relação a isso, né? Se você for ver as condições do divórcio lá dentro, nós já teve um assunto desse que foi sobre a união estável, a convalidação da união e casamento, né? As regras que tem lá na Bíblia são claras em relação ao divórcio. Mas nessa situação dele aí, não foi uma traição? Para mim foi. Então, se for uma traição, está dentro do contexto aí. Cleverson Pereira de Vale, pastor lá da igreja de Arthur Nogueira, igreja batista maravilhosa. Creio que tudo deve ser conversado antes do casamento ocorrer. No namoro, no noivado, todas as dúvidas devem ser tiradas. O rapaz e a moça não podem esconder nada um do outro. O ideal é que os dois cheguem ao casamento virgens. Mas se um dos noivos não é, deve ser conversado antes, para não ter surpresas desagradáveis. Quando descobre na noite de núpcias que a noiva não é mais virgem, não aconselho a acabar o casamento, não. É hora de arrependimento, confissão de pecados e reconciliação. Eu não sei como fazer isso, não. Davi Aloysio da Silva, de Uberlândia, Minas Gerais. Você deve se perguntar, o que é mais importante, a esposa ou a virgindade dela? Porque a Bíblia afirma que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Mas se pela desconfiança que você tem da moça não consegue ter um bom relacionamento com ela, é melhor separar-se, para que não piore a situação. É errado separar-se, mas se não houve uma conversa anterior relacionada ao assunto, e isso te agride de alguma forma, separe-se. Amo esse programa, exceto o horário. Eu também. Deus abençoe. Meus avós também. Sandro Silva, da capital paulista. Antes de tudo, ele casou virgem? Se não, por que a queixa? Tal membrana também se rompe com exercício de ginástica. Se ela de agora em diante se mostrar digna de confiança, o rapaz não deve deixá-la. Do contrário, serão enquadrados em 1 Coríntios 7,15. E se ele a ama de verdade, então fiquem juntos e esqueçam o ocorrido. Assim evitarão possíveis consequências desagradáveis. Amar é perdoar quem se arrepende de verdade. Bem, quer falar mais alguma coisa, Dani? Só acho que 2 meses é muito cedo para decidir separar. Eu acho que tinha que esperar mais um pouquinho. Esse é o meu problema. Eu já acho o contrário. Na minha opinião, a fraqueza do cara está justamente nesses 2 meses. Eu desconfio dele, agora eu posso falar que está terminando o programa, né? Por causa desses 2 meses. 2 meses você esperou para fazer a pergunta, meu irmão? O que você fez nesses 2 meses? Você ficou na seca? Com certeza o casamento está totalmente, quer dizer, nem tem casamento, não sei como é que deve mas, Dani, mas durante 2 meses, como é que ele está com ela esses 2 meses? O que ele está fazendo? Exatamente. 2 meses. Eu vou aproveitar. Ele está só se masturbando? Conversa. Não sei, porque são 2 meses. Se a coisa foi na noite de núpcias, era ali que é o negócio. Acabou. O que há? Não, agora você vai falar, vamos lá na casa do seu pai, você vai falar na frente do seu pai, que eu vou me queixar, que é o que a Bíblia manda. Eu acho que nesses 2 meses, eu imagino que deve ter rolado tudo isso. Ele deve ter ido na igreja, deve ter ido na casa da família, deve estar um agora clima que ele vai perguntar, mas ele deve ter perguntado em outros lugares. E outra, se ele tivesse... Então por que ele está perguntando aqui, minha filha? Também, para saber outra opinião. Doutor, em 2 meses, vamos dizer, se ele tivesse debaixo da lei antiga, ele nem poderia anular esse casamento, porque ela disse que o prazo era 10 dias. 10 dias, teria que pedir ele lá com 2 meses. Eu sei não, é que o caso falta muita coisa, mas eu quero perguntar o que ele está fazendo durante esses 2 meses. Foi na noite de núpcia, depois de 2 meses. Sabe de uma coisa? Engordou, não quero mais não. Sabe de uma coisa? Eu vou dizer que não é mais virgem e vou trocar. Ele mais não fácil. Gostou dela. Não gostou. Provavelmente, óbvio, ela não era mais virgem, senão ela faria maior escarcéu contra a honra dela. Mas ele está se valendo disso para cair fora e sair de vítima na história. É a leitura que eu faço com os dados que a gente tem. Que os dados são esses. Eu prefiro escutar as duas partes para chegar... eu vou pedir, manda um e-mail lá para mim, a gente vai descobrir. Baseado nessas informações, eu também tenho essa mesma impressão também. Ele deve estar querendo fugir, sair fora agora, já viu que não é aquilo mesmo que ele quer e falou, sabe de uma coisa?
Será que ele, a hora que ela tirou o vestido claro que de o noiva, safado falou, é meu Deus, onde eu me meti? Pois é, na hora que ela tirou o vestido, que ele olhou e falou, quê? Tô fora. Mas vou sair de vítima. Bom. O que os homens faziam antigamente, se ele olhasse lá, meu, que trubufu isso aqui, ele repudiava e pegava a outra, né? Pela lei de Moisés, Jesus é que acabou com essa palhaçada. Eu só quero colocar aí, pastor, que assim, em relação à confiança, tem que deixar bem claro, né? Isso daí. Mas eu também tenho essa mesma impressão também. Muito bem. Terminando o programa, o meu conselho final é o seguinte. Acho que a Dani é uma das pessoas que eu mais admiro como conselheira nessa área, por ser mulher, por ser cristã e por ser muito comprometida com a Bíblia, muito equilibrada e não vem com aquelas respostinhas prontas que a gente tem nessa área aí. Só discordo de você, Dani, nesse negócio de namorado ficar lendo livro. Eu acho que isso só vai apimentar. Deixa isso para depois do noivado. No noivado. No noivado. No noivado, tá certo? bom, no noivado. Porque... Põe a aliança aqui, aí depois... Isso, marcou a data, tá tudo certo. Começa a discutir, porque é importante se ajustarem as expectativas, é lógico. E aqueles exames também, pastor, todos, é importante. O exame pré-nupcial que tem que ser feito. Por causa das doenças todas. Sem dúvida nenhuma. Vamos lá. Quem é que vai ganhar? A Jô Rezende, Horaci Cristina Cardoso, da capital paulista. Parabéns, Horaci. Você vai receber o seu prêmio lá na clínica da Jô. Pode agendar com ela. E os meus dois convidados estão à sua disposição pelo site vejamsó.com.br. Pode mandar pergunta para eles que eles respondem. Todas.